como disse a professora Cláudia, o mundo gira, o mundo é uma geoide. E aqui estamos nós, começando a aula de língua portuguesa, tá certo? Você que está aí em casa, assistindo já tudo, acompanhando tudo, ainda não fez o login no nosso app? Oxi, tu tá esperando o quê? Vai lá no app do Educa Recife, baixa o aplicativo, faz o login para poder participar da aula ao vivo enquanto ela acontece. Ó, aqui os QR Codes já estão na sua tela, aponta a câmera do seu celular, ele vai te levar para a lojinha e lá você pode fazer o download de graça do aplicativo do Educa Recife, tá certo? Eu sou Viviane Santos e eu serei a sua professora de língua portuguesa. Estamos aqui ao vivo com a nossa intérprete, Helena. Seja muito bem-vinda, Helena. Ela fará a tradução para a língua brasileira de sinais, tá certo? E eu não estou sozinha, como sempre, né? Como sempre, só ando acompanhada. Então, eu trouxe aqui uma outra professora para fazer parte da aula comigo. É a professora Camille Borba, de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindeza, tudo bem? Estou aqui ligeiramente assanhada, né? Porque assim, a vida, ela acontece. E estou aqui no chat, esperando a interação de vocês. Estou morrendo de saudade. E eu quero saber tudo o que vocês estão achando da aula, tá certo? Aproveitem essa aula maravilhosa que a professora Viviane preparou. E qualquer coisa, gritem, estou aqui. Qualquer dúvida, observação, comentário, estou aqui ligadinha no chat, tá certo? Um cheiro. Isso, falem com a professora Camille. Se você ainda não está enturmado, não se aperreie, tá certo? Tem reprise da aula à tarde e tem também o nosso canal lá no YouTube. Você pode deixar o seu comentário lá. Assim que você estiver enturmado, você vai poder participar do nosso chat, tá certo? A nossa aula de hoje é sobre entrevista, esse gênero textual informativo que a gente já conversou algumas vezes sobre ele, mas hoje a gente vai discutir mais um pouquinho sobre as principais características. Então, se você nunca ouviu falar sobre a entrevista, o que é muito difícil, né? A entrevista está em tudo quanto é canto, está na TV, está no rádio, está no podcast, está em todos os lugares. Então, em algum momento, você já teve contato com a entrevista. Então, a gente vai refletir mais um pouquinho sobre as características dela, onde a gente encontra, etc. Ó, a estrutura da entrevista, vamos começar por aí? Quando oral, a entrevista alterna o tempo entre os participantes, variando entre uma pergunta e a resposta do entrevistado. Quando escrita, a entrevista também se organiza dessa forma. Além da organização, a entrevista escrita permite a transcrição. Ou seja, a entrevista é um gênero textual principalmente oral, ou seja, ele é verbalizado, né? Ele acontece tanto na escrita quanto de forma oral. Ele é, acima de tudo, uma conversa entre duas ou mais pessoas. E a partir dessa conversa, desse jogo entre pergunta e resposta, entrevistado e entrevistador, é que a entrevista se configura como gênero textual, tá certo? Ela é principalmente oral, ou seja, falada, mas ela também pode acontecer de forma escrita, ou seja, alguém faz uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta à professora Camille, ela me responde, e ao mesmo tempo em que ela vai respondendo, alguém vai anotando letra por letra, tá? Palavra por palavra do que a professora Camille respondeu, e aí isso se dá a transcrição da entrevista. Mais à frente a gente vai ver que a transcrição ela pode variar em alguns momentos por causa da paráfrase, tá certo? A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Na transcrição, é preferível que a fala do entrevistado fique idêntica ao que foi relatado. Contudo, nas paráfrases, o autor tem mais liberdade para escrever o texto que conte a história do entrevistado. Então, bora lá. Se na entrevista ele contou a sua versão, o entrevistado contou a sua versão, mas quando eu for escrever a minha entrevista, quando eu for transcrever, eu quiser adicionar, segundo o entrevistado, e dar o ponto de vista dele de forma indireta, eu consigo fazer isso por meio da paráfrase, onde eu vou dizer com as minhas palavras, tentando resumir, tentando fazer as ideias gerais, colocar as ideias gerais do que o entrevistado quis responder da minha pergunta. Isso também é possível. Normalmente, quando a gente transcreve alguma entrevista, a gente coloca palavra por palavra, porque, nesse caso, ser fiel é o desejado, porque ninguém vai querer cair em contradição depois ou ser apontado como uma entrevista injusta, né? Todo mundo quer que a sua versão da história seja a que fique.
Então, é muito comum que na transcrição se dê palavra por palavra. Então, vamos conhecer uma entrevista concedida por Ariano Suassuna em 2010 para a gente ter uma noção bem básica. Assim, essa entrevista ela não está inteira aqui na nossa telinha, ela vai estar em partes, mas em seguida, ao lado dela, tem o QR Code para você acessar a entrevista completa, caso queira. Ó, aí o entrevistador perguntou para o Ariano Suassuna, que é aquele escritor paraibano, meio pernambucano, que todo mundo ama, todo mundo já viu o Alto da Compadecida. Então, já sabe mais ou menos qual é o esquema de Ariano e o quanto ele é famoso e importante aqui dentro do nosso estado com o movimento armorial, com tudo que fez, tudo que criou e valorizou a nossa cultura popular. Então, vamos lá. Ó, alguém perguntou, com quantos anos o senhor aprendeu a ler? E Ariano foi responder. Antes de entrar para a escola, aos 7 anos, orientado pela minha mãe e por uma tia, lá no sertão de Taperoá, na Paraíba. Então, aqui, a gente percebe que essa entrevista, ela já tem a ideia de misturar as coisas, pelo menos pela resposta de Ariano. Na verdade, o entrevistador quis abordar mais os aspectos do trabalho de Ariano, né? De como se deu o contato dele com a literatura, com a leitura, qual foi o processo dele, até ele perceber, opa, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida, eu quero escrever peças de teatro, eu quero ser autor de muitos livros, né? Então, provavelmente, era essa a linha de raciocínio do entrevistado. Na resposta de Ariano, a gente percebe que já parte por um ponto de vista muito mais pessoal. Ele começa a falar sobre a família dele, sobre a vida e infância dele lá no sertão da Paraíba. Então, a gente já tem várias nuances do que uma entrevista pode dar para a gente. Esse tom mais profissional e, ao mesmo tempo, recorrer a critérios e elementos mais pessoais da vida do entrevistado. O hábito da leitura, e aí é a pergunta número 2, né? O hábito da leitura vem dessa mesma época? E Suassuna responde. Eu não tenho o hábito da leitura, eu tenho a paixão da leitura. O livro sempre foi para mim uma fonte de encantamento. Eu leio com prazer, leio com alegria. O meu pai, que perdi aos 3 anos de idade, deixou de herança para nós uma biblioteca fabulosa para os padrões do sertão naquela época. Tinha de tudo, Ibsen, Dostoiévski, Cervantes, Machado, Euclides da Cunha, etc. Então aqui a gente já percebe em como a vida íntima vai se misturar com a memória que se tem dos pais, vai se misturar com esse contato com a literatura que veio para Ariano, muito como uma herança, né? Uma herança que foi física, a herança da biblioteca em si, mas é também a herança do hábito. Ou seja, o hábito que provavelmente era dos pais de Ariano, que era o da leitura, se transformou no seu próprio hábito. E por isso que a gente fala o tempo todo que é muito importante estimular a leitura. Porque, muito provavelmente, alguns dos pais de vocês não tiveram esse estímulo da leitura. E aí pode ser que, se for depender dessa herança materna, filial, pode ser que vocês não tenham contato também com a leitura. E é por isso que a gente está aqui o tempo todinho insistindo nisso. Ó, minha gente, vamos ler qualquer coisa. Vamos ler de bula de remédio aos livros da literatura mundial famosíssimos. É sempre um prazer. Se você ainda não encontrou prazer na leitura, muito provavelmente foi porque você ainda não encontrou a sua leitura, né? Porque não é um hábito, como a Mariana estava falando, ler é uma paixão. E a gente, né, professora Camille Barba, aqui somos motivados o tempo todinho pela leitura. O dia que a gente não lê, a gente fica mal da cabeça, né não? Pode falar. Inclusive, professora Viviane, joguei aqui no chat para saber se eles possuem esse hábito, se os seus familiares possuem esse hábito, se vocês conhecem alguém que realmente tenha esse gosto, esse hábito mesmo da leitura. A gente tem bastante e um pouco da profissão também exige, mas eu queria saber de vocês. Deem aqui um oizinho para mim no chat, gente. Foi isso. Isso, falem com a professora Camila e contem para ela os principais assuntos que vocês leem. Não precisa nem ser necessariamente um livro literário, pode ser um tema, pode ser alguma coisa que a vocês despertem curiosidade, né? E aí vocês leiam bastante, pode ser ciência também, né? Uma coisa mais científica, enfim. O importante é a gente estar sempre em contato com as letras,
porque elas abrilhantam muito mais o nosso dia. Olha, do lado tem o QR Code, como eu tinha falado, ele dá direto no link da entrevista, caso você queira ler na íntegra, tá certo? E como podemos parafrasear o que Ariano disse em entrevista? Ó, segundo Ariano, aí eu já coloco um discurso indireto, né? Segundo fulano, a leitura não era um hábito, e sim uma paixão. Então, eu faço esse parênteses assim inicial para dar continuidade à resposta de Ariano. Então, é uma entrevista que foi transcrita, mas aí a gente coloca a resposta literal e faz um adendozinho, colocando, olha, segundo fulano, foi isso. Vale ressaltar que o verbo ficou no passado, porque no momento em que se criou a paráfrase, o autor já havia morrido. Então, por exemplo, se eu faço uma paráfrase de um autor já ainda vivo, eu posso usar o verbo no presente. Segundo Ariano, a leitura é. Mas aí, como Ariano Suassuna já faleceu, infelizmente, a gente pode criar esse jogo verbal e dizer, ó, para ele era assim, tá certo? E aí são detalhezinhos que a gente tem quando vai transcrever. E o que é importante no entrevista, Vivi? Bom, primeiro a gente tem que ter pessoas, né? Se não tiver pessoas, a gente não faz a entrevista, menino. Ó, quem pergunta, que é o entrevistador, é a pessoa que vai ter o trabalhão ali de se preparar para aquele momento. Então, conhecer aspectos da vida do entrevistado é de suma importância para que a entrevista não fique vaga, para que ela não soe artificial, para que as respostas não sejam feitas em sim ou não. Porque imagina se eu faço uma entrevista todinha aqui com a professora Camila, ela me responde tudo sim ou não. Acabou-se, né? Não ia ter história, não ia ter papo, não ia ter nada, a gente não ia nem se conhecer. Então, é bom, quando o entrevistador para e pensa nas perguntas, que ele elabore perguntas não exatamente complexas, mas perguntas abertas, que permitam aí respostas plurais. Por exemplo, o entrevistador poderia ter perguntado a Ariano, você gosta de ler? Aí, sim ou não? Sim. Mas aí ele foi lá atrás e disse como se deu o seu processo de aproveitamento da leitura, como é que você se despertou para o gosto literário. E isso traz uma história por trás. Então, esse movimento de alargar a pergunta, no sentido de torná-la mais ampla possível em termos de resposta, é o papel do entrevistador. É isso que a gente considera uma entrevista inteligente. Porque se for só responder sim ou não, a gente não precisa nem de entrevista, né? Coloca numa cabine, aperta lá o botão sim ou não, acabou-se. Não precisa de mais nada. Quem responde? O entrevistado. Oxe, o entrevistador vai perguntar para a parede? Não pode. Tem que ter alguém para responder. Então, o entrevistado, assim como o entrevistador, é de suma importância, tá certo? E o tema? Normalmente, a gente tem um tema para cada entrevista, que é acordado entre o entrevistador e o entrevistado previamente, né? Normalmente, quando não se concorda ali com o tema, dá confusão. Então, é sempre bom, antes de você começar uma entrevista, seja ela você, o entrevistado ou o entrevistador, que você chegue perto da outra pessoa e diga assim, olha, vamos aqui combinar o que é que a gente... Não o que a gente vai dizer exatamente, mas quais são os temas que a gente vai abordar durante essa entrevista. O que é que eu posso dizer? Quem é o meu público? Quem é que vai assistir a essa entrevista ou escutar, né? Porque a gente já tem nos podcasts também. Então, o que é adequado dizer? Qual é a minha faixa etária de público? E quais são os pontos que eu estou disposto a mostrar sobre minha vida? Porque muitas vezes o entrevistado, ele não quer contar tudo, né? Porque a gente conta tudo por diário, né? Mas pode ser que na entrevista ele não queira contar tudo. Então, ele vai ali selecionando os tópicos que ele quer, os temas que ele quer abordar. Isso facilita muito a evitar constrangimentos, minha gente. Porque é muito comum que numa entrevista haja um momento assim de silêncio. Que é aquele momento que ninguém queria perguntar, mas a pergunta já foi feita. Então, para fazer uma entrevista bem feita, você tem que respeitar, acima de tudo, as preferências dialogais da pessoa que você entrevista. Massa? Oralidade. A entrevista se apoia muito na oralidade. Logo, quem participa da entrevista precisa preocupar-se em fazer sentido e organizar os pensamentos. E aí eu trouxe 4 pontozinhos que são importantes para aquela pessoa que vai fazer a entrevista se preocupar. É claro que isso é um pouco variável, né?
Nem todo mundo tem uma dicção perfeita, nem todo mundo é completamente coerente nas ideias, mas é preferível que você, quando for ser entrevistado, você faça um esforçozinho para organizar suas ideias, menino ou menina. Porque imagina se eu tivesse aqui dando aula e falasse nem lé com cré. Como é que fica essa comunicação? Como é que fica o entendimento de vocês dessa aula? Acho que ficaria um pouquinho ruidoso, né? Podia ficar intrincado, podia ser que vocês não entendessem alguma coisa. A mesma coisa acontece numa entrevista. Na verdade, em boa parte da comunicação que é oral. Então, vamos lá para os tópicos. Dicção. Dicção, minha gente, é articular bem as palavras, né? Não é falar pausadamente, não. Mas é se preocupar com o som das palavras que saem da sua boca, tá certo? Se preocupar em como você fala, até para evitar cacofonias, evitar mal entendimento. Porque uma entrevista que é escutada, por exemplo, se ficar cacofônico, ou seja, ruidoso, né? Aquele som que você disse uma coisa, mas parece outra. Pronto, isso é cacofonia. Então, quando a gente só escuta a entrevista, a gente não tem como ver as expressões faciais, a gente não tem como ler os lábios, etc., pode ser que a gente entenda outra coisa da intenção do entrevistado, e aí não é legal. A gente precisa se preocupar com a coerência, ou seja, daquilo que a gente fala. Eu não posso cair em contradição a cada 5 minutos da minha entrevista, porque aí eu não tenho nem credibilidade mais para continuar ali e defender o meu ponto de vista. Então, a gente precisa ter coerência, até porque o nosso entrevistador não é uma pessoa leiga, ela provavelmente estudou para fazer aquela entrevista. Então, se você cair em contradição, muito provavelmente ela vai perceber. E aí, minha gente, a entrevista pode se transformar num fight, numa luta de argumentos, e aí não é legal para quem assiste. Ordem dos fatos, é sempre bom enumerar na sua cabeça, especialmente quando a gente vai para uma entrevista mais histórica, um cunho mais documental ou de testemunho. Aí é muito importante que a ordem dos fatos esteja completamente organizada, porque aí não só você cai em contradição, mas fica parecendo que você está escondendo alguma coisa. E aí ninguém quer passar por mentiroso, né? Preocupar-se com as gírias e as âncoras verbais. O que na verdade são isso? As gírias todo mundo sabe, né? São aquelas palavrinhas que estão no nosso dia a dia e que a gente usa de forma informal em diversos contextos, especialmente conversando com amigos, família, etc., com que a gente se sente confortável. Mas é bom lembrar que a entrevista é um gênero formal, especialmente se é uma entrevista de trabalho, etc. Então é bom evitar as gírias, a não ser que escape, né? Ah, escapou, aí você pede desculpa e volta, tá certo? Nem tudo é o fim do mundo, mas é bom evitar. E as âncoras verbais, na verdade, são aquelas palavrinhas que a gente utiliza. Sabe quando a gente fica muito nervoso e termina a frase sempre do mesmo jeito, né? Né? Sabe? Então, quando a gente vai repetindo o tempo todo uma palavrinha, eita, eu falo muito eita, eu acho, e né. Então, quando a gente tem essas palavrinhas que se repetem o tempo todo, a gente também precisa ficar atento, preocupado e tentando aí sempre melhorar a nossa articulação de ideias e palavras. A entrevista, minha gente, possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião, posicionamento crítico da sociedade. Uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica, ou seja, a fala vai ser traduzida diretamente como ela foi dita e posta pela outra pessoa. A entrevista é importante justamente por essa difusão do conhecimento e pela formação de opinião. Ou seja, a gente não forma opinião apenas lendo notícia, apenas estudando sobre um assunto. A gente também forma opinião escutando outras pessoas. E isso é fundamental em todo o sistema democrático, eu diria, né? A gente está aqui vivendo em sociedade. Então, eu preciso, além de considerar a minha opinião, com base em bons argumentos, né, que é sempre bom ter, eu preciso sim validar a opinião do outro, contanto que ele tenha bons argumentos também, né? Porque aí a briga é só de quem organiza melhor e quem tem mais base para mostrar que o seu ponto de vista é o mais aceito ou mais adequado para aquela situação. Você precisa concordar com tudo? Numa entrevista, você acha que precisa concordar com tudo? Será? A gente sabe que isso não dá certo, né? A gente quer concordar. Em alguns momentos a gente vai olhar e vai dizer, eita, não dá não.
não concordo com o que tu diz, não. Mas estou aqui defendendo teu direito de dizer até que se prove que é criminoso, ofensivo, etc, né? Mas você não precisa concordar com tudo. E há jeitos muito educados de fazer isso durante uma entrevista, certo? Ó, tem argumentos para discordar. Eu fiz aqui uma simulação de uma entrevista em que o entrevistador não vai concordar muito bem com o entrevistado. Ó, o entrevistado diz assim: eu acho que não deveríamos ter uma nova Copa do Mundo no Brasil por causa dos gastos públicos. Esse é o ponto de vista do entrevistado. E aí o entrevistador vai dizer assim, vai perguntar, né? Então, segundo o seu ponto de vista, há apenas pontos negativos em fazer uma outra Copa do Mundo no Brasil? E aí o entrevistado diria assim, bem, não, né? Não há só pontos negativos. Há, obviamente, geração de emprego, engajamento coletivo, maior circulação de dinheiro, investimento do setor privado, mas os gastos ainda são divergentes de um cenário econômico estável. Então, vamos lá. A gente criou aqui uma entrevista simulada, essa entrevista não é de ninguém, fui eu que produzi, e é uma forma elegante do nosso entrevistado, da nossa personagem, de discordar, de dizer, olha, talvez você esteja com um ponto de vista muito pessimista sobre o assunto, mas aí eu não digo para a pessoa diretamente isso, né? Eu vou, através de outros recursos ali, articular para que ela sozinha chegue a essa conclusão. Então, opa, não é só negatividade, não seria completamente ruim, embora eu não concorde com essa decisão. Então, é possível sim discordar na entrevista e é possível articular para que ela se torne ainda mais rica. O entrevistador pode sempre expandir as respostas do entrevistado, caso acredite que a resposta tenha ficado vaga, imprecisa ou incompleta. Então, eu pergunto as coisas para a professora Camila, ela só me diz, sim, vai. E aí eu insisto. Vai ter aula amanhã, professora Camila? Sim, vai sim, como todos os dias. Mas aí, vai ter aula de quê? Me diga. Aí ela responde, vai ter aula de descrição, não é isso? Amanhã vamos ter aula de descrição no 9º ano e vamos ter aula no 7º ano também, certo? Leitura de cartazes. Isso falando de língua portuguesa. Isso, obviamente. Tá vendo como insistir pode fazer com que o entrevistado consiga dar maiores informações. Então, aí vocês já estão sabendo o que é que vai ter amanhã, hein? Não pode se atrasar para a aula. Professora Viviane, Diga. eu acho que a gente poderia dizer que uma das funções do entrevistador é justamente essa condução, né? Essa orientação de, claro, deixar o entrevistado livre para, né, falar sobre si, falar sobre os temas, mas ter essa condução, essa insistência, essa educação em discordar, mas argumentar, né? Então, é importante que a gente pense nesses recursos mesmo. É um gênero textual que não se faz sozinho, né? Ele precisa da sua sapiência, da sua inteligência argumentativa, etc. Muito bom, muito obrigada. Ó, outra coisa que é importante é a escolha do tema. Como eu já falei aqui, né? A entrevista pode servir para conhecer melhor a vida de alguém, seus feitos e projetos de trabalho, mas também pode servir como fonte de vivências históricas. E aí a gente sai da fofoca, né? Porque se eu vou na fonte para conhecer a vida dessa pessoa, é porque além de me interessar por ela, eu estou respeitando o ponto de vista dela, as vivências que foram dela e que não será transmitida para mim por uma outra pessoa. Além disso, a vivência dela pode conversar muito com o contexto histórico da sua cidade, do seu país, do seu bairro, de uma comunidade a qual ele faz parte. Então, esse ponto de vista é sempre importante, de repente, para entender um contexto maior, entender um contexto de uma comunidade de pessoas que se juntaram ou que se identificam de uma mesma forma. Por exemplo, quem viveu períodos de recessão, por exemplo, consegue, por meio da experiência, descrever a seu modo como era a vida em tempos de crise financeira. Assim, esse indivíduo também contribui para a memória cultural. Ou seja, né, quem viveu, experienciou alguma coisa. É claro que o ponto de vista dele vai ser o ponto de vista dele. E isso é unilateral. Ele não está simbolizando um todo, porque as vivências são diversas. Mas ele estava lá, ele viveu uma crise econômica, ele viveu um período de guerra, ele viveu alguma coisa. Então, o ponto de vista dele é válido também, para a gente conhecer um pouquinho do que ele passou, tá certo? Um bom exercício que eu
peço que vocês façam com a família de vocês é entrevistá-los. Entrevistar a família de vocês e descobrir qual é a história de vocês. Tá vendo? Há caminhos para isso, né? Busquem álbuns de fotografia, busquem falar com seus pais, com seus avós, porque de repente vocês têm histórias maravilhosas e não conhecem, simplesmente porque não entraram em contato. Tá certo? Outra entrevista que existe, que eu não falei muito durante a aula, é a entrevista técnica. O que é a entrevista técnica, Vivi? São aquelas em que você está procurando emprego. Vocês ainda não chegaram nisso ainda, né? Mas é possível que cheguem quando ficarem adultos. E aí vão precisar passar por um processo seletivo. E na entrevista de emprego, a gente tenta vender o nosso peixe, né? A gente quer ser contratado. Então, a gente vai fazer um apanhado do que é importante para a nossa vida, do que fizemos de bom, do que podemos agregar para aquela empresa também, certo? Dá para conhecer alguém melhor na entrevista, né? Eu vou pular isso aqui para a gente chegar na hora da autoavaliação. O que será que a gente conseguiu aprender hoje na nossa aula? Vamos lá? Vamos ver? Será que você aí em casa poderia me responder com quantas pessoas se faz uma entrevista? Será que é com uma? Será que é 50? Será que número é esse, né? Misterioso. Eu tenho certeza que vocês já conseguem responder em casa, então. Não conseguem colocar no chat, coloca lá no nosso canal no YouTube, tá certo? A entrevista é um gênero narrativo. Isso eu falei logo no comecinho da aula. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, volta. Reassiste, que deve estar lá em algum momento, tá certo? Se eu não falei, me cobrem no chat ou no canal. E a terceira casinha, podemos fazer um juízo de valor daquela pessoa que a gente entrevista? Será que é legal quando a gente julga aquilo que o outro está dizendo durante a entrevista? Assim, sem ter argumentos válidos que façam reforçar a nossa opinião, né? Sempre lembrando dos argumentos, minha gente. Eu acho que vocês têm condições de responder a essas 3 perguntas, tá certo? Bom, outras perguntas que se podem fazer para a gente encerrar essa aula é: você consegue definir o que é uma entrevista? Onde podemos encontrá-la? E você conseguiria produzir uma entrevista? Curioso, hein? Se não consegue responder essas perguntas, volte 2 casas, vá para o começo e reassista essa aula. Antes de eu me despedir, eu vou passar para a professora Camille para que ela faça. Oi, gente. Como sempre, é um prazer estar aqui. Espero que na próxima aula vocês estejam mais faladores, porque eu estou aqui ansiosa, morta de saudade, tá? Um beijo. Gente, vamos embora. Tchau, tchau.